aqui é a Maria de Sonho Distante e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que eu li no mês de novembro. Novembro foi um mês aí bem agitado, né? Tivemos vídeo todos os dias, ou quase todos os dias. E aí eu ainda me impus dois desafios de ler, assim, vários livros durante uma semana, cada livro em um dia. Um desses desafios foi os Bridgertons, que eu cumpri parcialmente. O outro desafio era o desafio das cores, que eu não consegui cumprir, infelizmente. E também teve o desafio de finalizar livros que eu já tinha começado há um tempo, que foi inclusive os livros que eu mostrei na TBR oficial do mês. E eu consegui finalizar alguns, não consegui finalizar outros, ficaram para outros meses aí em que eu tentar fazer algum outro desafio desse tipo. Então vem comigo ver quais foram as minhas leituras do mês de novembro. Eu gostei muito de todas as leituras que eu fiz e a maioria foi releitura. Pois é, então vou mostrar agora quais foram as minhas 9 leituras de novembro. Acho que foram 9. Eu vou tentar mostrar em ordem de leitura, então, porque eu tenho me organizado assim ao longo do mês. Quando eu termino uma leitura, eu coloco ela empilhada ali do lado da cama e aí eu vou empilhando os livros na ordem. Então fica muito mais fácil pra mim saber a ordem que eu li os livros ao longo do mês. E vamos começar. O primeiro livro que eu li esse mês, na verdade, não foi uma leitura que eu iniciei e finalizei no mês de novembro. Eu só li o último conto que faltava de Escuridão Total Sem Estrelas, que foi o conto Gigante do Volante, e foi um conto incrível, foi o melhor conto desse livro pra mim. E eu acho que eu falei o ranking, assim, dos contos desse livro no vlog sobre ele. Então, Gigante do Volante foi o meu favorito. E 1922 foi o meu menos favorito. Eu queria ter terminado esse livro em outubro, mas não deu muito certo, porque os dois contos que faltavam eram os maiores, e isso me desanimou um pouco. Mas então, no comecinho de novembro, eu consegui ler o último conto que faltava, finalizando a leitura desse livro, que eu comecei no ano passado, então já estava na hora de terminar. Depois, eu li 2 livros de parceria com autores aqui pro canal, inclusive tem um vlog pra cada. Eu gostei muito dos dois, e os livros são Destinos Invisíveis, do Marcelo Lemes. Nesse livro aqui a gente tem uma protagonista que parece que o mal habita dentro dela, ela tipo, só pensa nela mesma e ela arrasta as pessoas assim para caminhos ruins e, tipo, mesmo sem ela se esforçar muito, as pessoas parece que é só se juntar ali a ela que querem curtir a vida perigosamente. Então foi bem interessante acompanhar aí as pessoas que passaram pela vida dessa personagem e ver o caminho que elas tomaram. E se quiser saber mais um pouco assim da história e o que eu achei, tem o vlog específico desse livro aqui no canal e eu vou deixar passando aí nos cards caso você ainda não tenha assistido. Eu dei 4 estrelas e meia porque algumas cenas assim me deixaram um pouco incomodada, mas eu fiz bastante marcação porque esse livro, assim, dá pra refletir bastante com ele. Então, ai, não vai dar pra ver, sério. E o outro livro que eu li foi Dois Lados do Agora, da Diana Martins. Esse livro é sobre música, os protagonistas aqui fazem parte de bandas e aí os caminhos deles acabam se cruzando em um momento onde um tá ali no ápice da carreira, gravando discos, e o outro personagem não tá tão forte assim no meio da música. A gravadora pediu pra dar uma pausa ali, porque a próxima música não estouraria tanto, e a gente vai acompanhar então a virada de carreira desses grupos e acompanhar também o passado que levou a uma confusãozinha ali entre uma das bandas. Aqui também tem muito gatilho para certas coisas, tipo distúrbios alimentares. Simplesmente leiam porque é um livro muito bom e bem rapidinho de ler também. Pra quem tá aí nessa vibe de livros que se tratam sobre música, eu recomendo bastante. Eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui também, e pra saber um pouco mais também sobre o que acontece aqui e minha opinião final, tem vlog também só desse livro aqui no canal, que tá passando aí nos cards pra você assistir também, caso você ainda não tenha visto. Depois eu iniciei, então, o primeiro projeto, o primeiro desafio que eu me propus no mês de novembro, que foi finalizar os livros que eu já tinha iniciado em algum momento. E aí o primeiro livro que eu finalizei, então, foi... Opa! Império de Tempestades, o volume 5, o tomo 2. Eu tinha lido metade no mês de outubro, ou foi setembro?
acho que foi em setembro, eu li metade, e aí eu acabei deixando de lado por causa das leituras temáticas do mês de outubro, e então eu resolvi finalizar ele no mês de novembro e li a outra metade que faltava, e agora, o que? Não vai dar tempo de ler Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas. Eu reli essa série toda esse ano só pra poder finalizar com Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas, e não vou conseguir. Fica pro ano que vem, provavelmente vai ser serão um dos primeiros livros que eu vou ler no próximo ano, porque a história aqui já tá fresca na minha cabeça, né? É porque eu li esses livros em 2016, 17, mais ou menos. Então, tudo bom, ele simplesmente se jogou. Então, muita coisa eu não lembrava da série e agora eu pude relembrar e eu simplesmente não sei como é que eu não lembrava de tudo que acontecia aqui, porque eu me apaixonei de novo por essa história. Claro que algumas coisas me incomodaram que eu não tinha notado antes, mas coisas da vida de leitor, é assim mesmo. E aí o outro livro que eu consegui finalizar também foi Tormenta de Espadas. Esse daqui eu tô lendo, acho que desde o ano passado. Eu tô lendo isso aqui desde o ano passado, faltavam menos de 200 páginas pra terminar e eu vim enrolando. Obviamente que eu não recomecei esse livro, mesmo fazendo muito tempo que eu já vinha lendo ele, eu pensei, só vou finalizar, porque aí eu posso passar para os próximos. Obviamente que também não vou conseguir ler os próximos livros dessa série ainda esse ano, mas quero muito finalizar essa série no ano que vem e quero também reassistir a série, porque enquanto eu finalizava esse livro, me deu muita vontade de reassistir toda a série. Vamos ver se eu tenho coragem para realizar essa proeza no ano que vem, né? Porque é uma série bem longuinha. E tomara que os próximos livros da série saiam aí em breve também, pra eu não ter que reler essa série, porque já foi difícil ler a primeira vez. Pra reler, então, vai ser um baita desafio. E aí, então, o próximo desafio, e foi o único também que eu consegui cumprir, não cumpri tudo, mas foi o que eu mais cheguei perto de cumprir, que foi o desafio de reler a série dos Bridgertons para poder assistir a série que sai agora no mês de dezembro. Sai dia 25, então eu ainda tenho um tempinho aí para poder reler os livros que faltam. Então, começando com O Duque e Eu, que eu reli nessa edição, só pra não dizer que eu comprei só porque é bonita, tá? Então, eu reli nessa edição, fiz muitas marcações, teve toda aquela polêmica da cena de estupro, e eu falei sobre isso lá no vlog de leitura desse livro, então se quiser saber a minha opinião, vai lá comentar também, discutir com o pessoal que tá comentando a respeito dessa cena aqui. E eu não gostei tanto desse livro quanto eu gostei da primeira vez, mas é um livro bom. Eu vou continuar amando Julia Quinn, continuar amando essa família dos Bridgertons, mas assim, agora eu enxerguei alguns probleminhas aí que eu não enxerguei na época, até porque eu tava tão encantada com esse meio assim de livros que se passam nessa época, assim, século XIX, que eu nem prestei atenção nessas partes. Uma coisa que a releitura desse livro aqui desencadeou em mim foi escrever em livros, fazer anotações no canto das páginas a respeito de alguma cena que aconteceu. Então, ou eu criticava o personagem, eu criticava a escolha da cena ali que a autora fez, ou simplesmente concordava com alguma coisa, e se eu me identificasse com alguma cena, tipo, eu também faço isso. Então, esse livro tá bem anotado. Então, assim, por exemplo, aqui tem algumas anotações, aqui também. E eu acabei com os meus post-its com esse negócio de marcar e escrever, porque mesmo que, assim, com os post-its normalmente eu marcava frases que eu queria lembrar, e aqui eu não marquei só isso, eu marquei as frases, marquei cenas polêmicas, marquei características de alguns personagens pra poder comparar com a série, porque eu vou ser bem chata. E aqui, por exemplo, tem outras anotações. E aí, por exemplo, quando eram informações de características de personagem, eu circulava. E aí, por exemplo, aqui fala que o Simon tinha olhos azuis claros. Obviamente, a gente sabe que isso não vai acontecer na série. Então, eu circulei várias coisas, assim, também de características de personagem. Normalmente, eu não lembro dessas coisas. E dessa vez, eu não vou esquecer. O próximo livro, então, que eu consegui reler foi O Visconde que Me Amava. Mesmo esquema, cheio de marcações e anotações. Deixa eu ver se eu acho alguma anotação aqui.
Então, puxo seta de um lado, escrevo do outro, sublinho. Chegou um momento que eu tava tentando economizar post-it, então se eu usei post-it nessa página, na outra eu só sublinhava, o que não foi o caso aqui, né? Mas pra economizar, porque como já vai estar aberto ali, né, eu consigo ver na outra página. Então chegou um momento que eu tive que começar a economizar post-it. Depois eu também reli Um Perfeito Cavalheiro. Esse daqui vai sempre ser um queridinho, assim, mesmo eu não tendo gostado tanto do Colin, mas por ser um reconto de um conto de fadas, que é o reconto de Cinderela. Então, a Daphne não, a Sophie é uma personagem também que eu gostei muito. Eu acho que eu tenho gostado mais dos personagens que entraram pra família dos Bridgertons através de casamento do que dos Bridgertons de sangue. Também reli Os Segredos de Colin Bridgerton. Esse casal aqui eu pensei que eu ia gostar bastante dele no começo, assim, que eu me lembrava, eu tinha gostado bastante, mas acabou sendo um romance um pouco fraco, porque o casal meio que já se conhecia há bastante tempo, então não tinha muito ali o que um descobria a respeito do outro. Na verdade, as descobertas que eles fizeram a respeito deles mesmos foi bem grande, assim, foi uma revelação, e tanto pra história. Nesse livro aqui tem uma baita revelação, mas não foi um romance que me cativou muito, porque eu achei meio fraco. Para Sir Philip com Amor, outro romance que me irritou. Me irritou bastante, porque o protagonista aqui, o personagem masculino, ele gosta muito de plantas. E aí tem um determinado momento da vida dele em que ele ficou tanto tempo mexendo com plantas que parece que ele esqueceu como se convive com as pessoas. Então, assim, passei um pouco de raiva com ele, passei. Mas esse daqui foi melhor do que os Segredos de Colin Bridgerton, por exemplo. E o mais fraco da série até agora, pra mim, foi o Conde Enfeitiçado, porque aqui a gente já tem a personagem, ela é da família Bridgerton, aqui a gente vai acompanhar a Francesca, e ela já tinha um passado aí de casamento, e ela tá passando pelo seu segundo casamento, e foi fraco. Eu queria ter acompanhado o processo do primeiro casamento. A gente só conhece o falecido marido dela no comecinho do livro, e depois a gente acompanha o outro romance dela. E eu queria ter acompanhado mais do primeiro casamento. Eu achei o segundo meio fraco, me irritou também. Enfim, eu acho que reler é um dilema aí, né? Você pode reler e continuar amando, ou você pode reler e descobrir coisas que você não percebeu no começo e aí perder um pouco o encanto com a série. Mas de forma alguma eu tô perdendo o encanto com essa série, eu só tô percebendo essas coisas que estão me fazendo gostar mais ainda, porque eu tô me sentindo mais envolvida com a história. Sabe quando você lê e você sente que, não que, assim, dê pra ler de mentira, né? Mas você sente que você leu de verdade, que você entrou ali naquele universo, conheceu os personagens, fez parte daquela história. É assim que eu tô me sentindo com essa releitura. Então, mesmo não gostando de algumas partes, tá sendo uma experiência bem legal. Então, pra esse desafio dos Bridgertons, ficaram faltando os livros Um Beijo Inesquecível, que é o meu favorito da série, assim, que eu me lembre. Não sei o que vai ser depois dessa releitura, mas até o momento em que eu ainda não reli, o livro da Hyacinthe é o meu favorito. Eu gosto muito da Hyacinthe, ela é muito engraçada. E A Caminho do Altar também ficou faltando. Esse daqui eu realmente não lembro como é que foi esse romance, então vai ser praticamente uma primeira leitura. E faltou também o livro de contos, que é E Viveram Felizes para Sempre, que vai trazer aí os segundos epílogos de cada casal. Então a gente vai saber o que aconteceu com eles depois do final de cada livro. E ainda vamos ficar sabendo o passado da Violet Bridgerton, que é a matriarca dessa família de 8 irmãos. E eu gostei muito dessa parte de conhecer um pouco do passado da Violet, então eu tô bem ansiosa pra revisitar essa história. Então esses foram os livros que me acompanharam aí ao longo do mês de novembro. E 8 foram livros que eu iniciei e finalizei no mês. E 3 foram livros que eu já tinha iniciado em algum momento aí e finalizei no mês de novembro. Eu fiquei bem feliz com o resultado desse mês, porque assim, quando eu faço esses desafios de vídeo todo dia, principalmente, e esses desafios de livros que eu tenho que ler em um dia, eu me sinto muito mais, não vou dizer pressionada, tem uma certa pressão,
mas eu me sinto mais motivada a ler pra trazer os vídeos e trazer os vlogs e ter o que falar com vocês aqui. Então eu sinto que eu funciono muito mais na base da pressão, digamos assim. E aí eu fiquei muito feliz com o resultado de leituras do mês de novembro, mesmo a maioria tendo sido releituras. Foi muito bom revisitar essas histórias e agora eu preciso concluir os desafios que eu não consegui concluir no mês de novembro. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam lendo bastante. Me conta aqui como foram as leituras do mês de novembro e o que vocês têm planejado aí pro mês de dezembro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito, esse é o primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo, mas se inscreve, tá? E ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Se interessou por algum dos livros que eu mostrei aqui nesse vídeo, todos os links estão aqui no box de descrição. E comprando através desse link você ajuda muito o canal a crescer e você não paga nada mais além do preço do livro. E me ajuda porque eu recebo uma pequena comissão. Então vai lá, vê a sinopse certinho, coloca na sua wishlist se não for comprar agora, mas quando for comprar lembra de mim. E eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!